Você vê o judaísmo como religião? Sei que em alguns vídeos disse que não. Como você entende o judaísmo? Os judeus somos, em essência, um povo, mas como todo povo, um povo tem um território, tem sua cultura, sua legislação, o que for, mas o povo judeu foi expulso da nossa terra. A qualquer povo que passe por esse tipo de coisa, acaba se assimilando, acaba desaparecendo na história. Com o povo judeu, isso não ocorreu. Mantivemos o desejo de retornar à nossa terra. E o que desenvolvemos foi, digamos, para nos mantermos firmes nessa lembrança histórica que tínhamos, isso se tornou o que chamamos de judaísmo. É como essa mala de conceitos, de ideias, de tradições, de enfoques, sejam eles políticos, econômicos, nacionais, culturais, alimentares. Todos os aspectos da vida judaica se reuniram nessa mala que nos acompanhou no exílio, e a isso deram o nome de judaísmo. Na verdade, é um termo em grego. A primeira vez que aparece é em 2 Macabeus, que é um livro apócrifo do judaísmo. E quando passa a ter a conotação de religião é no século XVII, que no século XVII os enciclopedistas tentaram catalogar o judeu como, ou seja, é uma época em que estavam tentando. É uma das doenças que a modernidade nos trouxe, de acharem que podem explicar o mundo, ou seja, é a academia, sim, tudo isso, acham que podem explicar o mundo através de esquemas. A sociologia, a psicologia. Vamos explicar a alma humana. Vamos explicar como classificamos grupos humanos. E a esse grupo humano chamado judeus, não podemos chamá-lo de nação porque não tem território. Vamos classificá-los como religião porque tem uma tradição que trouxeram de sua nação há muito tempo. E como não tem território, temos que colocá-los na categoria enciclopédica que nos convém, que se chama religião. Existem judeus ateus, então o povo não faz sentido. O sistema chamado judaísmo, como pode alguém ser ateu sem religião? Ou, perdão, um ateu fazer parte de uma religião? É muito estranho, não é? Não faz sentido. Mas é que o judaísmo não é uma... Nós não somos uma religião. O judaísmo é o conjunto de ideias judaicas. E hoje em dia, com o povo judeu voltando a usar nossa terra, essa definição está voltando a ter um significado antigo, sim, a definição de antigamente está voltando a ter, digamos, a sua essência original. Não sei se o público sabe um pouco do que se trata. Albert Einstein ganhou o Nobel pelo efeito fotoelétrico. Um judeu, a propósito, que deve explicar que o elétron também é um átomo, desculpe, é parte de um átomo. É uma partícula, mas também uma onda. Mas, como assim? Ou é uma partícula ou é uma onda? Ele é as duas coisas, mas na nossa cabeça precisamos dizer que é ou uma partícula ou uma onda, às vezes é isso, mas são os dois ao mesmo tempo. Há milênios, os povos, as nações não tinham religião. A religião ou a espiritualidade fazia parte do seu sistema, mas não era algo, não era uma categoria por si só, como a categoria, digamos, política, ou a categoria economia, a categoria religião. Antes não era assim, mas foi assim que os ocidentais nos fizeram acreditar. Sim, que interessante mesmo essa resposta, porque justamente não é? Antes, as ciências como tal, inclusive as ciências cristãs, estavam fortemente ligadas justamente à religião, e não se chamava religião, mas sim teologia natural. Dentro da filosofia, filosofia natural, não dentro da filosofia. Então, é estranho. Então, aqui me permita te perguntar isso. Se sempre o judeu se considerou uma civilização, nesse caso, não é? Cosmovisão. Ou seja, você acha que precisamente os ideólogos sionistas, digamos assim, como poderia ser Theodor Herzl, ou entre outros, com essa ideia de que o povo judeu, por ser uma etnia, precisa de seu povo, precisa de seu território, você pensaria que essas pessoas teriam sido influenciadas por Kant? Já que Kant é um dos grandes filósofos, não é? Do modernismo, do idealismo e precisamente do Império Prussiano, não é? Que basicamente escreve um livro chamado Tratado sobre a Paz Mundial, e justamente nesse livro expõe essa ideia política, onde um povo que tenha um idioma diferente, que seja uma etnia diferente, que tenha uma cosmovisão diferente, tem precisamente direito a esse território. Você acha que, nesse sentido, se o sionismo também nasceu junto com o modernismo, ou já existia antes?
Quer dizer, desde, digamos, porque é um pouco complicado de costurar isso, já que, como você sabe, na época em que Deus deu a terra para Moisés, por exemplo, não existia soberania nacional nem reconhecimento internacional, sabe? E então isso fez com que justamente o povo judeu tenha se envolvido em muitas guerras, né? Como com os povos do Levante Asiático, não é verdade? Então é difícil porque, digamos, embora um povo tenha sim o direito de ser reconhecido internacionalmente hoje em dia e ter essa soberania, justamente como costurar isso, né? Como comprovar que o sionismo não nasce justamente como você disse com o modernismo? E essa forma de ver o judeu como uma etnia faz com que os pensadores adotem essas ideias modificadas, e não o contrário. De que justamente por ser um povo, já que Deus lhe deu essa terra, então precisa levantar a voz para justamente simplesmente obter esse reconhecimento internacional. Não sei se consegui me explicar direito. Acho que sim. Eu acho que a ideia do nacionalismo judaico é muito antiga. Ou seja, ao longo de todo o final do Tanakh, estamos falando da Bíblia hebraica, estamos falando de judeus que aspiram libertar sua nação, inclusive se rebelam contra a Babilônia. Vemos isso no século I. Em textos, inclusive o texto cristão fala de Judas, o Galileu. Temos a revolta de Bar Cokhba, outra tentativa dos judeus de retomar a independência das mãos de Roma. E ao longo da história sempre houve tentativas. Durante o Império Bizantino houve tentativas, durante o Império posterior ao Persa, porque os persas voltaram naquela época. Também houve tentativas com Marzutra, com Yosef Nassi na Idade Média. Nos séculos XV e XIV houve tentativas. E o melhor presente que a Europa nos deu, acredito que foi o sionismo. Novamente, o nacionalismo judaico, por ter esse território, sempre existiu. Qualquer pessoa que pegue qualquer livro judaico, seja qual for, a maioria dos nossos textos fala sobre a terra de Israel. Quase todos os nossos textos, quase todas as nossas fontes falam o retorno à terra e como as coisas são feitas lá, mostrando que essa aspiração sempre existiu. Mas como modelo político, no sentido de um Estado, isso sim é da modernidade. Porque na época de Theodor Herzl é quando os nacionalismos começam a surgir, não necessariamente impulsionados por Kant, mas porque esse era o clima dos nacionalismos que haviam surgido pelo ambiente romântico que existia, de que as etnias, como você chama, estavam renascendo. E se os judeus, como os concebia Theodor Herzl, somos uma nação, então devemos voltar para nossa terra, para nosso país. Inclusive, simplesmente ter um país. Há quem tenha sugerido, ok, nem sequer que voltássemos para Israel, mas que pelo menos tivéssemos um país. Sim, obviamente essas foram ideias como ter um país em um continente, ou sei lá, na Patagônia. Mas foram ideias que não tiveram tanto peso. Ao final, os judeus decidiram retornar à terra de Israel. Então, nesse sentido. E você mencionou algo muito interessante, um termo que é que nós, judeus, somos uma civilização. A pergunta sobre o que somos nós, judeus, é uma das perguntas mais difíceis. Eu mesmo já me fiz essa pergunta muitas vezes. Eu digo, somos um povo, mas isso é uma simplificação. Eu já fiz essa pergunta para grandes acadêmicos e vários deles me disseram o que você disse, uma civilização. Me parece uma definição muito boa, mas acho estranho dizer civilização. Mas enfim, de qualquer forma, basicamente eu diria que sempre existiu o nacionalismo judaico, mas o sionismo foi a ferramenta moderna que permitiu criar um Estado. Porque na modernidade, como você disse, se fala em outros termos, em termos de direito internacional, das Nações Unidas, de outro tipo de coisas. Não é como antigamente, certo? Por isso é que já existia um precursor disso na teoria política, mas na teoria política sim, o modernismo influencia, obviamente. Interessante.